Bom, esse é o grupo 7 e a gente vai fazer análise de time dos estados 2 e 3, que são estados que fazem parte da operação load. E a tabela que a gente vai usar com os valores para cada componente é essa que a professora passou. Bom, se o MIPS identificar que a instrução for de load ou de store, ele vai cair na operação 2, que é a operação que realiza o cálculo do endereço que vai acessar a memória. Esse endereço, que é de escrita ou de leitura, que é representado pela ULA saída, ele é obtido pela soma de um registrador de base, que nesse caso é o registrador A, mais o deslocamento dos 16 bits menos significativos que saem do registrador de instrução. E eles passam pela extensão de sinal. Aí nós temos que considerar também o atraso da ULA, das operações. O tempo de estabilização da ULA ele é definido pelo valor máximo que sai do registrador A, ou do B, ou do sinal de controle, mais 60 picos por segundo, que é o atraso para qualquer operação da ULA. Como nesse caso o maior valor é o registrador B, a operação da ULA ela fica com 60 picos por segundo mais 4 picos por segundo, totalizando 64 picos. E nós também temos que considerar o tempo de carga do registrador da ULA, que é 5 picos por segundo. Aí somando, o tempo total fica 69 picos por segundo. Como foi falado no slide anterior, os sinais vão estar prontos nos dois registradores já quando começar esse estado. E do registrador de instrução, ele vai passar pela extensão de sinal, que tem tempo de atraso desprezível, e ambos vão chegar nos MUX ao mesmo tempo. Vai sair do controle dois sinais, a, a ULA da fonte B e a ULA da fonte A, que vai sair sinais diferentes, um de 2 bits e um de só 1 bit, que vai chegar lá no MUX para poder liberar para escolher os valores que vêm do A e da extensão de sinal lá do registrador de instrução. Como o MUX de 4 para 1 ele tem um tempo de atraso maior do que o outro MUX, então vai demorar 4 segundos até os dois valores entrarem na ULA, que vai chegar a ULA ao P, que vai vir lá da operação da ULA, que também tem tempo desprezível de atraso. Como já dito, os 60 segundos depois de ter passado os 4 segundos de qualquer operação na ULA. E por fim, vai passar pelo último registrador, que pelo tempo de carga de 5 segundos, até dar um total de 69 picos por segundo, sendo esse o caminho crítico. Para continuar a operação 3, né, do tipo load, o endereço salvo na saída da ULA vai ser usado para indexar a memória, realizar uma operação de leitura e o valor lido vai ser salvo no registrador RDM. Então, a ULA de saída vem para indexar a memória, o sinal de IOD vai ser setado como 1 e o sinal de leitura de memória também vai ser setado como 1. Assim, haverá o acesso para uma operação de leitura de memória e o dado disponibilizado vai ser escrito no registrador de memórias, o RDM. Aqui no slide é mostrado o cálculo, né, de atraso dessa operação. O MUX, basicamente, né, a leitura de memória e o armazenamento do registrador, totalizando 307 picos segundos. Essa é a operação 3, né, que continua a operação do tipo load. Depois que a carga ficou pronta lá na ULA de saída, ele vai direto para o MUX, que também é igual aos outros MUX de 2 para 1, que tem um tempo de 2 picos segundos. Ele vai chegar lá ele vai ser liberado pela Loud, para escolher o valor que sai da ULA saída, né, e não do PC. Vai chegar na memória pelo endereço e ele vai ter que fazer a leitura, que vai vir do controle também pelo sinal de ler memória, que vai possibilitar. A memória ela tem um tempo de leitura de 300 picos segundos e um tempo de carga, e depois ele vai direto para o registrador
que igual aos outros registradores também tem um tempo de carga de 5 picosegundos. Esses aqui não tem caminhos diferentes, então o caminho crítico é o único caminho que ele pode fazer, que totaliza 307 picosegundos. Agora no final a gente vai falar das diferenças no time, né, na análise de time do MIPS monociclo e do multiciclo. Primeiro a gente tem que saber a diferença entre eles. A principal diferença é que o monociclo ele vai usar um bloco de controle combinacional, ou seja, sem o uso do clock. E o multiciclo ele vai usar um bloco de controle sequencial, vai usar a máquina de estados que vai ser controlada por clock. Tá, mas o que isso muda? Isso muda porque na multiciclo, como ele vão ser várias partes divididas, né? Cada parte de operação vai ser dividida em um estado diferente. Esse clock vai ser muito menor, esse tempo máximo. Porque ao invés da operação ser feita toda em um clock só, ela vai ser dividida. Então esse ciclo de clock ele pode ter um tempo menor. Diferente da MIPS monociclo, que ela possui um tempo crítico muito elevado. Porque cada operação tinha que ser concluída em um único ciclo de clock, né? Fazendo o tempo crítico da operação ser muito alto. Bom, foi basicamente esse o nosso trabalho. É isso. Bom, agora o nosso grupo vai falar sobre uma possível melhoria do tempo de relógio do MIPS multiciclo. Que no modelo que a professora deu pra gente, o período dele é 312, né? Que é o ciclo que ele está usando o clock. 312 picosegundos. E a melhoria que a gente viu é aumentar os estados para deixar a memória em um estado sozinho, porque a memória ela gasta 300 picosegundos para ser tanto lida quanto escrita, né? Então, se a gente deixar essa leitura ou escrita da memória em um estado sozinho, vai diminuir um pouco esse tempo, né? Tirando os MUX ali, a soma do PC. Aí a gente cria os estados para fazer esse soma do PC e acesso ao MUX e deixa a memória sozinho. Aí isso vai fazer que o período máximo seja de 305 picosegundos, porque é o tempo de ler ou escrever na memória e armazenar essa memória em um registrador. Né? Os prós é que o período vai diminuir de 312 picosegundos para 305, e os contras que isso vai criar muitos estados que vão fazer operações muito pequenas, né? Tipo, somar o PC ou acessar ali o MUX, o tempo de coisa do MUX e tal. Tipo, estados que vão usar 6 picosegundos, mas eles vão demorar 305, né? Por causa do ciclo, que vai ser 305. Aí talvez não seja muito vantajoso fazer isso. Outra possibilidade também é, ao invés de criar um novo estado para o PC ou o MUX, é acoplar o MUX, o PC, nos estados anteriores a ele. Esse aqui é o exemplo do nosso estado 3, feito. Em vez de parar na saída, ele vai parar no MUX, daí vai salvar 2 picos por segundo do atraso do MUX. E fazer isso para todos os estados que usam a memória, né? Tipo, acoplar o PC e o MUX dos estados anteriores a eles. Fazendo assim, você não cria mais novos estados, você aumenta o tempo crítico dos outros estados, mas o tempo de relógio diminui. E é isso.